Oi pessoal, aqui é a Thalita Carvalho da Casa de Colorir e eu tô muito feliz de participar desse episódio da websérie Pintou Dúvida? Tigre Resolve. Aqui a gente vai aprender a customizar aqueles vasos de barro bem simples para transformar aquele seu cantinho das plantas num jardim multicolorido. Essa ideia é super legal para você customizar de forma simples e com as ferramentas corretas aquele espaço para trazer mais charme e cor para sua área verde. E os materiais já estão reunidos aqui, olha. Eu vou usar esses 3 vasos de barro que vão ser customizados. O pincel chato mousse, referência 820, em 2 tamanhos. Esses maiores são tamanho 2 e esse menorzinho, tamanho 1. Vou usar também o rolinho de espuma para pintura, cinza. Esse aqui, olha, referência 1340, tamanho 90 milímetros. Na bandejinha plástica para pintura, eu já despejei essa tinta aqui nesse amarelo bem clarinho e é uma tinta acrílica para artesanato. Além do amarelinho claro, eu vou usar também essas outras 3 cores. Um amarelo mais forte, o verde e esse salmão. Nesse vaso maior aqui, eu vou fazer uma pintura na metade. Para isso, eu vou usar a fita crepe para demarcar a área que vai receber a tinta. Aqui eu estou usando a fita crepe referência 2181 de 25 milímetros. Para começar a pintura, eu vou virar o meu vaso de cabeça para baixo para eu pintar essa parte aqui superior, olha, assim ela não encosta na bancada. Com um lápis e uma régua, eu vou fazer diversos tracinhos na mesma altura ao redor de todo o vaso. Eles serão o meu guia para eu passar a fita crepe que vai demarcar a minha área de pintura. Não se esqueça que o acabamento no universo do faça você mesmo é super importante. Então, não abra mão dessas marcações para que a sua linha fique bem retinha. Fita aplicada. Agora eu vou usar um paninho pouco úmido para tirar qualquer resto de poeira ou sujeira e partir para a pintura. Para a pintura, eu vou usar esse rolinho de espuma cinza, referência 1340, de 90 milímetros. Eu adoro usar essas bandejinhas plásticas para pintura porque elas são super resistentes. Lavou, tá nova. Além disso, elas são resistentes a solvente. Eu vou carregar bastante o rolinho de tinta, tirar o excesso e partir para a pintura. Adoro pintar esse tipo de superfície. Aqui o meu vaso está no barro natural, sem nenhum verniz ou resina. Então a superfície está bem porosa, o que deixa a pintura bem fosca, num acabamento super bonito. Uma dica para você evitar borrar sua pintura aí, olha, bem no limite da fita crepe, é você deixar para pintar essa parte quando o seu rolinho já estiver quase seco. Use o rolinho bem molhado para pintar a região central e depois, quando o rolinho estiver quase seco, que você vai fazer esse acabamento próximo à fita crepe, combinado? Enquanto o primeiro modelo de vaso seca, já vou partir para o próximo e vou usar esse pincel chato mousse, referência 820, e a fita crepe, também para demarcar a área de pintura, só que de outra forma. Aqui, olha, eu vou proteger uma parte da boca do vaso, para que essa área de pintura na parte superior do vaso fique bem definida. Eu vou aplicar a tinta no meu pincel chato mousse, retirar o excesso. É importante que a tinta fique uniforme em todas as superfícies do pincel. E vou desenhar um formato em U, que vai desde a parte superior até quase o final do vaso. Aproveite o próprio formato e tamanho do pincel para fazer essa forma. Ou use a parte mais chanfrada para fazer o acabamento com uma espécie de carimbo. Agora eu vou aplicar a cor verde com o pincel chato mousse, também no tamanho 2. Dessa vez, eu também vou fazer um formato em U com o meu pincel, mas eu vou fazê-lo bem próximo, bem rente à primeira forma. O segredo aqui é carregar o seu pincel com bastante tinta e de forma uniforme. E parar quando ele começar a falhar. Você vai ver que é hora de carregar o seu pincel com mais tinta. E retire qualquer excesso de tinta com a parte mais seca do pincel. Pronto, mais um. E agora a gente vai partir para o terceiro. Para esse último vaso, eu vou usar esse tom de amarelo aqui bem suave.
Mas antes, eu vou usar a fita crepe para demarcar parte desse fundo do vaso, onde eu não quero que a tinta chegue. Eu vou fazer uma espécie de meio círculo aqui com a fita crepe. Dessa vez, vai ser a base do vaso que vai ser pintada. E eu estou usando esse pincel chato mousse menor, esse é o tamanho 1, porque a minha forma aqui vai ser mais delicada e eu preciso de mais definição. Eu gosto de me basear pela largura do meu pincel para fazer a forma e usar a parte chanfrada para fazer os acabamentos, os cantinhos e as linhas mais retas. Como a superfície de barro absorve rapidamente a tinta, você consegue verificar rapidamente se precisa de algum ajuste. Enquanto a minha primeira forma seca, eu vou partir para a segunda, nesse tom salmão, também usando o pincel chato mousse no tamanho 1. Nesse terceiro vaso, eu resolvi deixar esse espaço entre a pintura de dentro, a amarela, e essa pintura de fora, salmão. Lembra que no segundo vaso eu juntei as duas cores? Esse aqui eu resolvi fazer diferente. E ainda vou fazer um miolo, tá? Aqui eu vou usar uma terceira cor, esse verde, que eu adoro, e vou fazer um detalhe aqui no meio. Eu adoro usar essa parte chanfrada do pincel para essa definição. E pronto. Vasos pintados, é só tirar a fita crepe. Vasos renovados e agora prontos e coloridos para receber suas plantas. Esse foi um dos episódios da websérie Pintou Dúvida? Tigre Resolve. Foi um prazer estar por aqui, né, Fumê? E fique ligado aqui nos canais da Tigre no YouTube, porque já já eu volto com mais tutoriais para você deixar a sua casa customizada, colorida e mais alegre. Até a próxima!